Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Henrique e agora iremos apresentar como utilizamos a metodologia Scrum e a ferramenta Taiga para o gerenciamento de um projeto. Este trabalho ele foi desenvolvido para a disciplina de Processo de Software do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas do IFPB Campus Monteiro. E o objetivo dele é aplicar a teoria de estratégia de gerenciamento de projetos Scrum em um cenário real de desenvolvimento. O projeto que utilizamos é uma calculadora de MC que foi desenvolvida utilizando TypeScript. Nela, eu atuei como Scrum Master e a minha primeira responsabilidade foi de configurar o ambiente de trabalho. Eu criei o projeto aqui na ferramenta Taiga, configurei o ambiente, o workflow e adicionei os membros de equipe, o Product Owner e mais 2 desenvolvedores. Mas o papel do Scrum Master ele não é apenas técnico. No dia a dia, eu trabalhei como um facilitador. Eu ajudei o time a quebrar as user stories em tarefas menores e também auxiliei em estimar o esforço de cada uma. Também, como o Taiga era uma ferramenta que a equipe ainda não conhecia muito bem, eu fiz o papel de dar suporte direto quando a equipe tinha alguma dúvida sobre como utilizar o Taiga, para assim garantir que a ferramenta nos ajudasse em vez de nos atrapalhar. Agora, para continuar o fluxo, eu vou passar para o Product Owner, que vai explicar como ele definiu e priorizou o que nós iríamos construir. Meu nome é Giovanni. Como Product Owner, meu papel foi garantir que o time trabalhasse as funcionalidades mais importantes do Taiga. Eu organizei o backlog do produto, priorizei o valor para o usuário final e para cada sprint selecionei itens que transformassem o nosso código em produto utilizável. As principais histórias dos usuários que utilizamos foram permitir que o usuário informe peso e altura, exibir o resultado do cálculo na tela e principalmente mostrar a classificação do MC, como obesidade ou peso normal ou bem abaixo do peso, baseado na tabela oficial. Após essas definições, não movemos esses itens para o Sprint Backlog. Isso alimentou o nosso quadro Kanban, permitindo que o desenvolvimento visse exatamente o que precisava ser feito, movendo os cartões de a fazer até concluído. Para entender essa partezinha rápida, o backlog seria uma lista de complementos e tudo o que precisa ser feito no projeto, funcionalidades, melhorias, correções de ideias, contendo a história de usuário, tarefas e épicos, tendo o objetivo de ser o repositório principal de tudo que será desenvolvido no produto. Já as sprints backlogs seriam uma relação de itens do backlog que o time escolhe para desenvolver da sprint atual, com o objetivo de mostrar o que será feito agora neste momento e apenas o que cabe dentro de cada sprint. E o Kanban seria uma forma visual de acompanhar o progresso das tarefas, funcionando a partir de tabelas, com tabelas movendo colunas, como o fazer, que seria o TOD, o em andamento, que é o doing ou in progress, e concluído como done, tendo o objetivo de mostrar de forma simples e que cada etapa e cada tarefa está evitando gargalos e sobrecargas no projeto. Basicamente, o nosso projeto ele foi dividido em 3 sprints, né? A primeira que foi a criação de páginas, MVC. A segunda teve como título a apresentação dos dados. E a terceira, melhorias de interface e usabilidade. A média de pontos, né, mais ou menos de cada sprint, foi cerca de 8 pontos. Nas nossas 3 sprints, nós, a equipe de desenvolvimento, trabalhamos de forma alternada. Ou seja, eu, João Arthur, fiquei responsável pela parte do front-end e meu amigo Bruno ficou responsável pela parte do back-end. E nas user stories, como você pode ver, nos foram passados algumas histórias de usuários, algumas envolviam partes visuais, outras envolviam partes lógicas, e nós nos organizamos dessa forma. Quando a gente entra, por exemplo, nessa segunda user story, a gente consegue ver que nos foram atribuídos tasks para cada user story, no mínimo uma por user story. Então, nas nossas 3 sprints, a primeira, que foi a criação da página, o MVC, a segunda, que foi a apresentação dos dados, e a terceira, que foi a melhoria de interface. Eu pedi para a Bruno só colocar na segunda sprint. Essas são as user stories. E da terceira sprint,
essas user stories. E agora a gente vai passar de maneira rápida pela nossa aplicação. No caso, esse aqui seria o nosso projeto, né? A gente seguiu todos os requisitos do cliente, no caso, um input para peso, vamos colocar, por exemplo, 60 quilos. Um input para altura, 1,75, um botão para calcular, que tem toda a lógica por trás no GS, ou a classificação por cores, né, para facilitar a leitura, um botão para limpar, um outro botão aqui para o modo escuro, que também foi requisitado, e ainda um link já disponível para abrir o documento oficial da OMS, né, de saúde sobre as classificações de peso. E esse é basicamente o nosso projeto. Para finalizar, esse é o nosso gráfico burn down. A linha verde, ela indica o trabalho que fizemos, enquanto a linha cinza, ela é o trabalho planejado para ser feito. E como podem ver, a linha verde está sobrepondo a linha cinza, quase sendo impossível de vê-la. E como elas estão quase coladas, isso é um cenário ideal e prova que o planejamento da equipe foi realista e que também que ela atualizou o progresso diariamente no Taiga. Então, nós podemos concluir que não tivemos nenhum impedimento e que o Taiga ele foi essencial para nos dar essa visibilidade no nosso processo de desenvolvimento. Isso é tudo. Obrigado.